Vamos agora com a coletiva do Felipe Luiz, com respostas firmes, claras, sinceras e sempre pensando no jogo seguinte, que é o mais importante. Crédito de imagem, link abaixo na descrição. Mas antes, se inscreva no nosso canal ASR Fla, ative o sininho, chega dando aquele like porque ajuda e eu agradeço. Vamos conferir porque tem Danilo Responde Tudo também e Emerson Royal, um dos que marcaram o gol da vitória do Flamengo sobre o Juventude, quebrou o tabu. Vamos lá. Eu tinha 14. Vai fazer 28. 1997, tenho boas lembranças. Tava nascendo... Tinha 29 anos. Você já jogava 4 anos. Olha lá. Essa última semana agora, antes desse jogo, é que quando eu vi os treinos que eles fizeram durante a data FIFA, me deu muito o que pensar. Porque jogadores que já estão numa temporada aí com 9 meses... ninguém alega cansaço, todos querem treinar, todos competiram ao máximo durante a semana. Foi um nível muito alto de treinamentos e falei para eles que esse grupo, quando você vê isso no treinamento, cada vez que as pessoas contagiam, é um grupo que quer fazer história. E isso me demonstra que é um grupo que quer fazer história. Então, hoje viemos aqui num campo muito difícil, onde eu particularmente já tive a oportunidade de jogar. Sei da dificuldade que é de vencer aqui dentro e conseguimos uma grande vitória contra uma equipe muito bem treinada pelo Carpini. Você falou agora, e sempre repete isso, né, de que pensa jogo a jogo, né? Ficou então essas 2 semanas planejando Juventude ou já havia um estudo em cima do próximo jogo que é considerado o mais importante do ano agora, que é contra o Estudiantes na quinta-feira? Ou a partir de agora que você vai focar no Estudiantes em 4 dias? Você fala bem quando você diz que é o jogo mais importante do ano. Para mim sempre o próximo é o mais importante, mas dado o valor do quartas da Libertadores contra Estudiantes, depois de uma temporada incrível que nós estamos fazendo, claro que é o jogo mais importante do ano, mas eu sinceramente só preparei o jogo do Juventude. Fiz tudo pensando em como vencer o Juventude. A partir de amanhã começaremos a estudar e trabalhar para ver quais são as melhores soluções para poder encarar o Estudiantes, que sem nenhuma dúvida, um grande adversário, e principalmente equipes argentinas que competem tão bem. Temos aí o exemplo do Central Córdoba na fase de grupos. Sobre o Saul que vem sendo destaque mais uma vez, já foi destaque em vários jogos esse ano. Chegou hoje de manhã aqui em Caxias do Sul, uma logística diferenciada, ou seja, podia até estar cansado de um voo, não sei o quê, mas entrou em campo, foi um dos destaques da partida, deu uma assistência para o Rascaeta no primeiro gol. Como é que você vê a evolução desse jogador desde que ele chegou aqui ao Flamengo, que é um jogador europeu, talvez não conhecesse tanto assim esse calendário do futebol brasileiro? Como é que você vê a evolução do Saul aí nos últimos tempos? Obrigado. Eu vejo que estamos vendo o melhor Saul, talvez o melhor Saul da sua carreira. E isso é muito mérito dele, mérito também, obviamente, do clube, de acreditar em poder recuperar o potencial desse jogador, que é todo mundo sabe, não preciso falar a carreira que o Saul teve, o jogador importantíssimo que ele foi em todos os lugares que ele passou, e principalmente a história que ele tem no Atlético de Madrid. Mas recuperar a melhor versão do Saul era um desafio e passava por ele, e ele está num nível altíssimo. Eu acredito que sempre você ter um filho motiva muito, e não esperava também que depois de todo esse esforço de acordar 4 da manhã, pegar 2 voos, chegar até aqui e jogar do jeito que ele jogou os 90 minutos, que desse com essa facilidade, mas foi. Isso demonstra que é um jogador totalmente diferenciado e temos muita sorte de tê-lo aqui conosco. Felipe, aqui, boa noite já. Felipe, ontem saiu a informação que você recebeu uma proposta do Fenerbahçe para ir para o lugar do Mourinho. Eu imagino que para qualquer profissional do futebol, uma proposta da Europa balance. E a informação que saiu é que você nem quis ouvir, não quis abrir negociação com a equipe turca. Eu queria saber o quanto da sua identificação com o Flamengo, você que é torcedor do Flamengo desde criança, você que tem uma história como jogador e está construindo agora uma história como técnico, pesou na sua decisão de permanecer no Flamengo e recusar essa primeira proposta da Europa. Obrigado. Bom, primeiro, quando ligam outros clubes interessados, isso me deixa, não posso mentir, me deixa feliz, porque vejo que existe um reconhecimento no nosso trabalho e no que está sendo feito no dia a dia, né? Mas não é o momento. Não era o momento. Eu sei o meu objetivo, tenho claríssimo, tenho traçado tudo o que eu quero para minha vida, para minha carreira, e não era o momento. E também, obviamente, que eu tenho um compromisso com esses jogadores, com o clube, e eu pretendo honrar.
Você hoje tinha alguns desfalques importantes, especificamente vou falar sobre o Jorginho, jogador que desde que chegou assumiu uma importância muito grande no meio-campo do Flamengo, e hoje não estava à disposição. Porém, você tinha outras opções para substituir, e muito se falou sobre a manutenção do De La Cruz no lugar do Jorginho, mas você optou hoje por começar o jogo com o Alan. A que se deve essa escolha? O que você viu? Foi uma opção técnica, uma opção física, uma preocupação para o próximo jogo? Qual foi o seu direcionamento para essa decisão? Obrigado. Não, primeiro, pelo plano de jogo, pelo que eu acreditava que ia acontecer dentro do campo contra o Juventude, a forma que eles se comportavam nos jogos anteriores, e o que encaixava melhor como característica. Depois também a parte do De La Cruz, um cuidado especial com a sequência de jogos que ele vai ter daqui para frente. Espero sempre ver a melhor versão dele. Sei que ele teve aí 2 semanas para treinar, mas a concorrência entre eles é muito grande. Também vai voltar daqui a um tempo o Eric, vai voltar o Jorginho, e ainda temos uma grande atuação do Alan, temos o Everton Araújo, que sempre que entra é muito confiável. Então isso quem ganha é o treinador, mas a minha opção pelo Alan hoje foi estratégica para o plano de jogo. Você usou há pouco a expressão temporada incrível. É possível manter esse nível de desempenhos e resultados até o final da temporada, agora com os jogos mais próximos? Bom, nosso objetivo é não só manter o desempenho, senão melhorar. Acredito que conforme vai passando o tempo, com as correções, com os vídeos, com os treinamentos e os conceitos novos que vamos implementando na equipe, com o tempo de trabalho, a equipe tende a evoluir. Como a gente já viu, uma evolução muito grande do primeiro semestre para o que estamos vendo agora, mesmo com uma mudança muito grande no que foi a espinha dorsal dessa equipe, né? Saíram jogadores aqui muito importantes e os novos aqui estão também tentando entrar o mais rápido possível nesse contexto para poder continuar fazendo a equipe evoluir. Os resultados a gente não controla, mas a forma que a gente joga, sem nenhuma dúvida, sim, e vamos tentar evoluir ainda mais e melhorar a nossa performance. Ô Felipe, já entrando na quinta-feira, o Flamengo ele abre o mata-mata em casa. Imprensa, nós, falando que é importante fazer um resultado um pouco mais elástico em casa. A comissão pensa assim, os jogadores têm pensado assim? Nenhum jogo se resolve no primeiro jogo, na minha opinião. Por mais elástico que seja o placar, claro que estamos falando de como foi uns anos atrás aí, goleadas enormes, não, mas dificilmente vai se resolver um jogo de quartas de Libertadores no primeiro jogo, em casa ou fora de casa. Sabemos disso, porque nós temos que pensar que são 180 minutos, onde temos que estar na nossa melhor versão. Existem jogadores que jogam e crescem muito na frente da torcida, existem jogadores que jogam melhor e desempenham melhor até fora de casa. Então estamos preparados para enfrentar uma eliminatória, né? E sabendo que não podemos cometer erros nesse primeiro jogo para poder, sim, tentar fazer 2 jogos aí perfeitos para poder passar. Importantíssima vitória em que tivemos mais uma vez uma grande atuação do Saul, mais uma atuação importante do Samuel Lino, que está vindo de jogo na altitude pela seleção brasileira, mas com participação direta de 2 jogadores, também reforços no meio de ano, que ainda não tinham uma alta minutagem e que com certeza havia uma preocupação da comissão técnica de prover estrutura e recursos para que esses 2 jogadores pudessem ser melhor utilizados. Até que ponto também a participação direta desses 2 jogadores, o Carrascal e o Emerson Royal, traz para você essas maiores alternativas, essa quantidade maior de alternativas para a composição da equipe nesse percurso, conforme o colega disse, o Flamengo vai ter uma sequência exaustiva de partidas e jogos decisivos brigando pelo título na Libertadores e também no Brasileirão. Bom, como eu falei, né, como mudou bastante a nossa espinha dorsal, saíram jogadores importantes, você citou aí o caso do Emerson, mas eu falei com o Emerson, a forma que o Flamengo joga hoje é praticamente idêntica do que a seleção brasileira jogou no primeiro jogo contra o Chile. E é melhor do que isso para ele poder entender o modelo, entender o conceito, e que isso vai potencializar muito ainda as características que ele tem, que ele vai oferecer muito para a equipe. Conforme forem passando os jogos, ele vai se sentir cada vez melhor. O gol hoje aumenta mais a confiança dele. Eu não tenho dúvida que vai voltar a ficar no radar da seleção, né? Então é muito importante que ele entenda o mais rápido possível. Tivemos essas 2 semanas agora para treinar, onde ele pôde somar esses minutos e beber do conteúdo tático.
e hoje cumpriu à perfeição tudo que pedimos para ele. E o Carrascal é praticamente a mesma situação, um jogador que compete por posição originalmente com a Arrascaeta, que vive a sua melhor fase, muito difícil para um jogador que chega com a qualidade e a importância que ele tem, competir com um dos melhores jogadores do Brasil no momento, se não o melhor. Mas também sabemos que ele pode render e performar em outras posições, pode jogar na direita, pode jogar no ataque, então, claro que estamos tentando dar todo o carinho para ele poder se soltar e se adaptar o mais rápido possível, porque é um jogador, como eu já falei para vocês, que tem muito talento. Felipe, você teve o retorno antecipado de 2 jogadores agora na data FIFA, né? O Arrascaeta e o Varela. O Varela teve a lesão em si, mas o Arrascaeta não. Veio para as condições físicas. Eu queria saber para você da importância do retorno antecipado desses jogadores, principalmente da Arrascaeta que jogou hoje, e se foi pedido seu, se teve alguma conversa com o Bielsa, como é que foi essa situação? Não teve nenhuma conversa na qual eles entenderam. Primeiro, o Varela tá com uma pubalgia, tá com algum problema onde não poderia jogar o segundo jogo com a seleção do Uruguai. E o Arrascaeta eles entenderam pela sequência de jogos que ele vinha tendo, e também acho que pelo momento que o Uruguai pôde se permitir o luxo de trocar e liberar esses jogadores que vêm sendo mais utilizados, e na qual agradecemos bastante. Vemos que o Arrascaeta fez um jogo com a seleção no nível esplêndido outra vez, e quem ganha somos todos nós. Flamengo ganha, Uruguai ganha, e o futebol, né, de ver um jogador que está performando desse nível. E também vimos o Vinha voltar a ter minutos e jogar muito bem também no jogo contra o Chile, então a relação mesmo sem se falar com o Uruguai está sendo muito boa. Valeu, obrigado. Felipe Luiz, o técnico do líder do Campeonato Brasileiro, tantos pontos, falou da proposta recebida e já recusada, graças a Deus, não é, prof? Do Fenerbahçe. Se ele fosse essa altura pro Fenerbahçe, só se ele estiver louco, né? Uma proposta irrecusável do caminhão do Carille, lá, os 2 caminhões de dinheiro. Eu acho que não era o caso. Ele falou assim, nem por um caminhão, chegaram 2. Aí ele mudou. Mas não era o caso, né? Não era o caso do Fenerbahçe. Não, agora, sabe o que me chamou a atenção? Ele falando do Saul, né, que é um cara que chegou e já, né, já jogando bem, totalmente adaptado. Então, ele, na mesma resposta, ele fala do quanto o Saul está adaptado e do quanto o Emerson Royal vai se readaptando, Breder. E faz sentido, Bruno, porque o futebol brasileiro tem suas próprias dinâmicas. Então, além de entender novo calendário, a dinâmica de jogos mais... Tem jogos muito... O calendário brasileiro é muito mais inchado que o da Europa. Tem de entender o que é o treinador, a maneira como o Flamengo se encaixa. Então, o Varela, por exemplo, acaba saindo na frente porque já está mais habituado a trabalhar com o Felipe Luiz, desde o fim do ano passado já jogando, e às vezes até fazendo outras funções. E agora que tem esse problema médico, o Emerson Royal aproveitou muito bem, porque falta mais do que o Emerson Royal tem de melhor, e ele ainda não apresentou no Flamengo, que é a arrancada. Depois do meio-campo, né, no apoio, o Emerson Royal vai muito bem, mas no Flamengo ainda está tímido, se sente mais travado, e aos poucos vai se soltar um gol, né, marcar um gol, ainda mais de cabeça, e é algo que é uma virtude do Emerson Royal, né, um lateral direito que tem, até na bola aérea defensiva, sempre foi bem e pode se aproveitar também no apoio, já que é forte nesse fundamento, nesse atributo, mas eu vejo que o Felipe Luiz consciente também em não colocar uma pressão no cara só porque chegou, tem status, já passou em seleção brasileira, que vai ser o titular absoluto. E até porque existe uma hierarquia de elenco, o Varela está à frente, não só por isso, né, por já ter mais tempo de Flamengo, mais tempo de casa, mas também porque vem entregando. O Varela ainda não fez por merecer ir para o banco, e o Emerson Royal tem de fazer isso. A cada oportunidade que tiver, aproveitar da melhor forma possível. É um processo também, né, Brilha? É claro que todo lateral que chega para o Flamengo, depois da saída do Wesley, vai ser cobrado o apoio, que era o que o Wesley oferecia de melhor. Mas acho que é um processo, e o Flamengo ganha muito com esses jogadores. Se a gente falar, eles chegam entendendo o que o técnico quer. Na verdade, acho que o processo é o contrário. São nomes fortes, porque o Flamengo tem poder aquisitivo para isso. Mas antes do nome, me parece que o Flamengo pensa no tipo de jogador para chegar. Foi o que aconteceu com o Jorginho.
Sim. Foi o que aconteceu com todos os outros casos, acho que até mesmo com o Emerson Royal, e acho que está na conta esse processo de adaptação. Mas são nomes badalados também, né, próprio? Sim. Jorginho, por exemplo, é um exemplo de como ele já chegou jogando e arrebentando. Sim, mas não é só o nome badalado, é o cara badalado que vai te entregar aquilo. Eu acho que o Royal também foi contratado para isso, para apoiar mais do que ele está apoiando. Acho que é um processo. O Flamengo, nesse caso de 4 ou 5 reforços que chegaram, o Royal talvez seja o único que a gente está discutindo aqui, a adaptação. Sim. O resto parece que já jogava ali. Estrangeiros, como é o caso do Saúl, por exemplo. Todos eles. Aliás, tem uma tela que mostra, Zé, o desempenho hoje do Saúl com o Arrascaeta. Olha só como a dupla está funcionando e os números mostram o seguinte, ó. O Arrascaeta, então, fez 1 gol, 4 finalizações, 2 chances criadas e 5 faltas sofridas. Já o Saúl deu 2 assistências, uma assistência, mas também criou 2 grandes chances. 8 ações defensivas e 4 rebatidas, um completando o outro aí nos nossos indicadores. Um foi o primeiro em todas as estatísticas no lado ofensivo. Isso. E o outro foi o primeiro nas estatísticas em termos de participação de jogo dentro da sua posição. Mas também, por exemplo, o Saúl, a gente tem os indicadores ofensivos e defensivos. Sim, olha que equilíbrio, Zé. Então, mas é a função dele, né? A função dele é um cara que sai um pouquinho mais, que chega, que aproveita os espaços vazios. É um jogador que se posiciona muito bem. O Breiler falou, né? Quando nós estávamos discutindo sobre 37 gols feitos e 10 apenas vazados, tal, né? 47, desculpa. Feitos e só 10 que eu fiz a soma, né? O Breiler falou, né, da defesa forte e do ataque forte. Eu acho que é o todo forte. É defesa, meio-campo e ataque. O meio-campo do Flamengo, ele consegue controlar o jogo. Dificilmente você vê o meio-campo do Flamengo perdendo o controle de jogo. Porque quando eles não conseguem tirar, né, os espaços dos times adversários, eles recuam, se posicionam e aí a impressão que dá é que tem uma ordem ali, eles estabelecem aonde eles vão sair para fazer a marcação, seja pelos lados ou um jogador mais centralizado, mas você tem muito bem organizado esse tipo de situação. Então quando o Flamengo não consegue, que ele perde e pressiona, né, que eles fazem na saída do jogo e tal, eles recuam um pouquinho mais, aí tem a definição de marcação e aí ele sai. E aí sai todo mundo junto. E quando rouba essa bola, todo mundo participa do jogo. Então, é muito difícil para o adversário jogar contra o Flamengo, porque é o seguinte, você não pode errar. Se você errou, você vai se posicionar mal, né? Você provavelmente estará mal posicionado, o teu time está desequilibrado taticamente e o Flamengo vai aproveitar disso. Ô Zé, agora, chama atenção esse entrosamento, mesmo com aquilo que os técnicos mais reclamam, que é falta de treino e jogadores que chegaram agora, que não se conhecem. Como é que o Flamengo conseguiu isso em tão pouco tempo? Eu vou usar uma frase do próprio Felipe. O jogador só melhora jogando. Se você observar o primeiro jogo do Saúl, do Flamengo... Um jogador bom ajuda, né? Isso eu ia terminar. Né? Eu ia terminar assim. Se você observar o time, o Saúl, quando ele jogou a primeira vez, se não me engano, foi no Maracanã. Que ele entrou no segundo tempo, um pouco pesadão e tal. Se você observar a evolução dele, é evolução contínua, é uma evolução junto com o time. Né? Por quê? Porque você conhece, primeiro, é um time que joga 2 toques. Você não tem um cara que no meio campo carrega a bola. Você tem os caras de lado de campo, que aí é uma coisa que o próprio time provoca isso do 1 contra 1 para abrir os espaços do meio campo. Porque você dá a bola no Samuel Lino, vem o lateral, vem o volante e o zagueiro sai, né, para fechar. Luiz Araújo, e aí, do outro lado. Isso, do outro lado. Então o que acontece? Aí você gera o espaço no meio campo. Aí toca a bola para trás, aí o Saúl vai lá e inverte de primeira dentro da área para o Pedro finalizar. Ou seja, são todos mecanismos automatizados, mas muito pela qualidade dessa equipe do Flamengo. Se você pega um time que não consegue jogar em 2 toques, você não teria esse tipo de entrosamento, porque o time adversário fatalmente iria marcar. E ninguém destoa, né, Zé? Nem tecnicamente, nem por falta de vontade. Difícil. Porque a gente sabe que tá cheio de cara aí que nasceu com o dom, mas aluga aquele quadradinho no campo e de lá não sai. Quem destoava levou um puxão de orelha. Você vê, e até tecnicamente, se você observar, o Bruno Henrique não é esse cara técnico fantástico, só que ele acaba sendo importante para o Felipe na parte física, porque ele pressiona, ele rouba, ele corre, tá difícil, ele vai procurando os espaços vazios, você joga a bola na área, ele tá lá, ele tá finalizando junto com o Plata quando eles jogam, né? E a opção pelo lado, cabeceia bem. Então, assim, tem muito das escolhas. O professor falou uma coisa, né, que eu também penso dessa forma,
Provavelmente nós vimos aí o Felipe falando do Saul. Ô Saul, tudo bem? Conto com você aqui no Flamengo. Não precisou, já conversava, já jogaram juntos, já conhece. E o Felipe, opa, tem um cara aqui que eu vou conseguir trazer e a gente, ele vai cair igual uma luva. Jorginho, vem cá, tudo bom, Jorginho? Como é que você tá? Olha, aqui é o treinador do Jorginho ainda, hein? É o treinador do Flamengo, é o Felipe. Como é que você tá, rapaz? Tudo bem? Olha, eu conto com você aqui, você é peça fundamental para fazer meu time jogar. É muito mais fácil. Não, e 6 empates, pesquisei antes, tá? Eu, como torcedor, vi o Flamengo sofrer muito aqui na minha infância, tá? E isso foi falado bastante porque realmente era um jogo que tinha esse contexto histórico e a gente queria muito mudar isso, né? E, obviamente, pelos 3 pontos, pela sequência do campeonato, a gente entende que cada jogo tem a máxima importância, não tem o próximo jogo sem esse que a gente está vivendo. E a gente tem feito isso, assim, trabalhado jogo a jogo, sem pensar muito no futuro. Eu penso que essa é a melhor estratégia para poder conquistar coisas grandes no final da temporada. A gente entrou num momento onde os pontos pesam ainda mais, né? Os últimos 3 meses, digamos assim. E a gente tem que seguir nessa linha, não facilitando, dando o máximo de importância para cada jogo, para cada momento. A gente percebe que você tem um perfil diferenciado, assim, um cara que se expressa muito bem, né? Dá palestra e tal. E pela experiência que tem, a bagagem, quando você veio pro Flamengo, a gente entendeu que não é só dentro de campo o seu incremento, né? Esse improve. Seria fora dele também. Eu queria perguntar para você, assim, como é que você lida com os mais jovens, com talvez a garotada que está vindo da base, mesmo os profissionais mesmo que são menos experientes, têm menos rodagem, por mais que você não entre toda a partida, qual é o seu papel hoje lá nesses bastidores ali, junto com os outros jogadores? Obrigado pelas palavras, tá? Certamente está mudando muito isso, tá? Tem muita gente indo também por esse caminho. Eu fico muito satisfeito que existam muitos colegas que estão também se preparando bastante, entendendo muito mais o contexto não só do futebol, mas a realidade do nosso país, a realidade que a gente vive em todas as esferas. Eu penso que isso é muito importante, tá? E, obviamente, quando eu vim para o Flamengo, na minha conversa sempre com o Felipe e com o Boto, eu entendia que a minha responsabilidade era muito maior do que o campo, tá? Eu aceito essa responsabilidade e vivo ela diariamente. Penso que eu sou o primeiro a ter que dar o exemplo nos treinamentos, na postura, na forma de lidar internamente. Também pelo meu papel dentro da seleção brasileira, obviamente eu seguia também já uma conduta onde a gente tem que aceitar essa responsabilidade de servir de exemplo para os mais novos, de motivação, de empenho. Eu sou chato, tá? Falei agora pro Lino, agora no final do jogo, porque ele perdeu 2 bolas, eu dei na cabeça dele, falei, cara, vou dar na tua cabeça mesmo realmente. Se você perder bola que eu achar que não deve perder, e se eu facilitar também você fala, e é assim que a gente cresce, é assim que a gente cria um grupo vencedor, tá? E para mim tem sido muito prazeroso, tá? Viver no Flamengo, nas estruturas, conviver com o pessoal da categoria de base, tá conhecendo e integrando essa cultura daquilo que é ser Flamengo. E tem sido prazeroso, tem sido para mim muito benéfico. Eu espero que eu também possa estar sendo benéfico para aquilo que é o Flamengo, tá bom? Danilo, aqui. Você, quando teve a última lesão, fez um desabafo na internet, até uma publicação, desse momento de fragilidade, né, por estar lesionado. Aí passou um período, voltou a atuar, teve poucos minutos. Agora, nessa data FIFA, alguns dias de folga, você esteve no Ninho do Urubu e também fez um trabalho em casa, para quem acompanhou também na sua rede social. Como está sendo, né, esse processo para voltar a estar disponível para o Felipe Luiz, um jogo importante hoje que você seria utilizado e sabia disso? Como você se sentiu depois dessa partida também? Como você está fisicamente? Como você se apresenta para o Felipe Luiz para o restante dos jogos, tendo essa concorrência do Léo Ortiz e do Léo Pereira? Infelizmente eu sou viciado no trabalho, tá? Eu acredito que ser viciado no trabalho às vezes é prejudicial, é necessário você também descarregar, tentar de certa forma se distrair, se divertir, mas eu sou viciado no trabalho e nesse tempo agora da data FIFA realmente eu botei como objetivo de me reestruturar fisicamente. Obviamente que as lesões não são quase na maioria das vezes não é culpa do jogador, pode acontecer. E nesse contexto eu nunca tinha tido 2 lesões musculares no mesmo ano. E quando você tem 2 lesões musculares, depois o tempo de recuperação é mais longo, os cuidados são maiores. Cara, eu odeio isso. Já te falo, a coisa que eu mais odeio no futebol é me machucar e ter que treinar sozinho, e ter que ficar na maca, e ter que fazer tudo isso. É a pior coisa, assim, enche o saco, já te digo. Então eu trabalhei muito, não descansei nada, assim, na data FIFA, digo, de não ficar sem fazer nada, tá? E espero que isso possa ter me ajudado.
Hoje já pude jogar, pude estar feliz em campo, ajudar meus companheiros. E espero estar à disposição o máximo de tempo possível. E aí depois o Felipe decide, mas espero poder estar à disposição, saudável, ajudando o Flamengo a conquistar coisas importantes ainda nesse ano. Tá? Danilo, você é um dos jogadores mais experientes do elenco do Flamengo, está acostumado com... Velho, né? Não, experiente. Tá acostumado com jogos grandes e o Flamengo tem jogos grandes esse mês, especialmente jogos contra os Estudiantes pela Libertadores. Como é que está a expectativa interna de vocês para esses jogos que são tão importantes assim esse ano, especialmente o jogo da volta, que é lá na Argentina, todo mundo sabe das dificuldades que é jogar lá na Argentina. Obrigado. Esses são jogos que realmente a motivação vem por inércia, né? Então... particularmente não me preocupa o que o Flamengo vai apresentar nesse tipo de jogo. Me preocupa, entre aspas, sim, aquilo que seria o jogo de hoje, por exemplo, que em teoria muita gente não dá importância, e que são os mesmos 3 pontos de qualquer outro jogo do campeonato, e que dá moral ou tira moral tal qual uma derrota na Libertadores ou num clássico. Então, para ser campeão, para fazer coisa importante, você tem que dar atenção a esse tipo de jogo, principalmente, tá? Um jogo onde você pega uma equipe que está disputando o campeonato deles, está entregando tudo que eles podem para poder se livrar de uma situação. Um gramado belíssimo, tá? Eu queria falar sobre isso, um gramado incrível de se jogar, para mim um dos melhores que eu joguei até agora aqui no Brasil. E dá importância a esse tipo de jogo. Obviamente, quinta-feira o Maracanã vai estar cheio, a motivação vem por si só, a concentração vem alta, a vontade de estar em campo também. Então, esse tipo de jogo como hoje, para mim, tem uma importância às vezes maior para a moral, para o equilíbrio interno do vestiário, muito mais do que um jogo considerado grande, tá bom? Danilo, e você como jogador de alto nível e tendo agora essa reta final da seleção brasileira na preparação para a Copa do Mundo do ano que vem, como é que você vê esse sonho de estar nesse ciclo? Para essa Copa do Mundo pode ser a última oportunidade na sua carreira de disputar uma Copa do Mundo, e até que ponto esse excelente momento do Flamengo também pode te ajudar nessa visibilidade de convencer o Ancelotti nas futuras convocações? Certamente é a minha última oportunidade de disputar uma Copa do Mundo, a terceira. Esse é um dos meus objetivos, obviamente, mas isso só vai acontecer se eu estiver bem aqui no Flamengo, jogando com regularidade. Creio que a seleção brasileira é pautada, o primeiro critério é esse, você está jogando com regularidade. Obviamente algumas coisas contam bastante, como a história que você tem dentro da seleção brasileira também, mas tem um peso. Mas o que mais importa é você estar jogando, estar rendendo bem, e esse certamente é um dos meus objetivos, e aproveitar a onda do Flamengo, que certamente tem tido uma temporada importante, mas que se chegar no final do ano a gente não levantar nenhum troféu, adianta pouco. Agora falou bonito Danilo, hein, prof? Sou viciado em trabalho. Você vê ele falar que já viu o Flamengo sofrer muito lá na infância? Na infância é porque ele é o Danilo, porque tem gente aí que nem nascido tinha. O Pedro, por exemplo, é de 97, né? É verdade. E ele tinha 6 anos, ele é de 91. Ele tinha 6 anos. Tinha 6 anos quando viu a última vitória lá. O Royal vai falar, hein? Vamos lá. Eu cheguei, tive a oportunidade, joguei. Infelizmente, acabei tendo uma pequena lesão no tornozelo, onde prejudicou um pouco. E naquele jogo, eu lembro que recebi muitas críticas dos torcedores naquele jogo, porque infelizmente eu não conseguia fazer o meu máximo, mas teve uma coisa muito positiva, porque eu quis continuar em campo para poder ajudar o Flamengo. Então eu sou essa pessoa, eu falei, eu nunca vou me esconder, eu tô aqui para isso. E agora eu trabalhei bastante, o Felipe me explicou um pouco mais o que ele queria de mim e tal. E eu tenho essa característica de chegar no segundo pau. Falei para os jogadores do outro lado para eles olharem pro meu lado quando eles cortarem para dentro. E hoje, graças a Deus, pôde sair o gol. Estou muito feliz com esse gol e com a partida de hoje. Emerson, você é um dos 11 jogadores que, quando o Flamengo venceu o Juventude pela última vez aqui no Alfredo Jaconi, não tinha nascido ainda. Você não tinha nascido na última vitória do Flamengo aqui. Qual a importância, né? O Danilo falou um pouquinho, mas queria ver de você, que fez um dos gols, de quebrar esse tabu aí de mais de 28 anos aí, sem ganhar aqui no Alfredo Jaconi. Obrigado. Claro, eu não sabia disso não. Eu ainda não tô novo ainda. Mas muito feliz com isso. Sempre falei, tabu tá aí para ser quebrado. E era um desafio pra gente, quebrar esse tabu. Obviamente a gente sabia da qualidade deles, são jogadores e um time muito qualificado que dentro de casa são muito fortes. Mas a gente veio para vencer, a gente é o Flamengo, a gente sabia que era um jogo difícil, mas a gente veio para ganhar. E mais feliz ainda
com o gol, por ter saído meu primeiro gol aqui. Então, agora seguir forte aí durante o campeonato para a gente poder continuar vencendo. Comando sagrado, qual foi a sensação do Emerson? E em cima disso, qual a expectativa para quinta-feira, Libertadores, Maracanã lotados? Jogo decisivo, né, contra os argentinos. Não, na verdade, quando eu fiz o gol, eu não sabia nem como comemorar. Fiquei muito feliz, obviamente, mas estou muito feliz por ter feito esse gol pro meu filho, né, que eu nunca tinha feito um gol para ele. Veio prometendo e nunca tinha feito. E hoje pôde sair. E com a camisa do Flamengo, eu sempre sonhei com esse gol. Desde o momento que eu pisei aqui, eu sonhei em ver a nação desse jeito. Seria muito mais bonito se fosse no Maracanã. Mas vou seguir trabalhando para fazer um gol no Maracanã também e tá com toda a nação aí a nosso favor. Emerson. Ravi. O gol foi pro Ravi, esse foi para ele. Não, quinta, a gente sabe, Libertadores é um campeonato muito difícil, a gente sabe da dificuldade que é. O jogo em casa é muito importante, a gente sabe que os argentinos, eles sempre vêm com a filosofia de competir muito, a gente vai igualar nisso e qualidade a gente tem de sobra e vamos para fazer um grande jogo em casa e poder sair com a vitória. Queria que você falasse um pouco da sua vocação ofensiva, né? Você é um lateral que apoia bastante, hoje apareceu na área, fez gol de cabeça. O que o Felipe Luiz fala para ti também em relação ao equilíbrio, a ser um cara que também defende, e como está o entrosamento ali com o Luiz Araújo para fazer a tabela, para conseguir também surpreender o lado esquerdo do adversário? Obrigado. Claro, o Felipe, desde o primeiro dia, ele sempre falou para mim que queria que eu fosse um jogador muito agudo. Ele sabe dessa minha capacidade de apoiar. Mas também, durante minha carreira, muitos momentos eu joguei por dentro. Eu vinha jogando por dentro no Tottenham, praticamente jogava de volante. E ele falou para mim que sabe que eu gosto de jogar por dentro, mas que ele queria aproveitar essa minha ultrapassagem, queria aproveitar o por fora, porque eu tenho uma força física muito boa e tenho um bom cruzamento. Então ele falou, a sua saída por fora vai ajudar muito a gente. E eu venho fazendo isso, venho trabalhando durante os treinos. Obviamente, não estou 100% ainda adaptado com todos os companheiros. A gente precisa se entender um pouquinho melhor, entender a característica de cada um. E isso só acontece com jogos e treinamentos. E o quanto antes a gente vai se adaptar um com o outro, aí vai se entrosar. E eu vou poder ajudar ainda mais a equipe. Você tem na sua posição uma concorrência de alto nível, que é o Varela, né? O jogador que está vivendo uma grande temporada também. Hoje não estava disponível, mas você utilizou essa oportunidade para fazer também uma grande partida. Como vocês têm trabalhado, os dois juntos, para estarem bem e brigando com uma briga bem positiva pela lateral direita do Flamengo? Não, time grande é assim. Sempre tem jogadores com nível acima. A gente sabe da qualidade do Varela, mas eu também sou um jogador que tem muita qualidade. Então a gente está aqui para competir leal, como a gente sempre faz, dia a dia, trabalhando firme. Ele trabalha firme, eu trabalho firme. É um cara que trabalha muito, muito trabalhador, vem desempenhando bem. E quando eu tenho oportunidade também vem desempenhando bem. Isso fica a critério do Felipe, ele está aqui para decidir, isso é a função dele. Eu estou aqui para fazer o meu trabalho, sempre que eu tiver oportunidade eu vou estar dentro de campo e fazendo o meu melhor para ajudar o Flamengo. Falar um pouco em lealdade, eu queria saber assim, como é que no ambiente dos jogadores vocês estão vendo o comportamento dos times adversários. Quanto o Grêmio, a gente viu várias vezes jogadores batendo nos jogadores do Flamengo. Hoje teve um lance ali com você, depois teve um lance, Samuel Lino tomou uma tesoura ali que poderia ter se machucado, e muitas das vezes a arbitragem meio que contemporiza, deixa passar, demora para dar cartão amarelo, enfim. Como é que vocês estão vendo isso assim? Como é que vocês conversam entre vocês? Toma cuidado com esse jogador, toma cuidado com aquele, pra gente não se machucar e desfalcar o Flamengo nos próximos jogos de temporada. Obrigado. Não, acredito que dentro do futebol, isso não acredito que eles venham com o intuito de machucar ninguém, porque do outro lado também tem jogadores que sabem o quanto isso é difícil quando alguém se machuca. Mas sim, às vezes a força é excessiva e a gente tem que estar preparado para isso. Tem um juiz para resolver isso dentro de campo. Hoje, no primeiro tempo, me deram um chute, numa hora que eu cortei para trás. No segundo tempo também me chutaram por trás. E eu falei isso aí com o Daronco, falei... com o Klaus, desculpa. Com o Klaus, falei, me chutou 2 vezes. E aí, porque pra gente você tá dando cartão. Mas acredito que ele apitou o jogo bem, apitou justo, mas infelizmente é assim. Mas o time grande, né, quando vai jogar, vai impor o jogo, tá aberto a tomar porrada, a tomar pancada.
Mas a gente está preparado para isso, a gente sabe que vai ter dificuldade nesse sentido e a gente só vem focado em jogar futebol. Quinta-feira, então, Libertadores, aliás, é uma sequência bem importante para o Flamengo, porque é Estudiantes, Vasco, Estudiantes, Corinthians e Cruzeiro. Essa é a sequência do Flamengo nos próximos 5 jogos. Do Breiler. Tá aí a coletiva do Felipe Luiz e ele, sem rodeio, responde tudo na maior tranquilidade, não tem aquele supetão, não trata repórteres maus e nada mais disso. E sempre objetivo e sincero. O jogo importante sempre é o jogo seguinte, e ele estudou toda essa data FIFA, o Juventude, até porque tinha um tabu e uma série de outras coisas, e manter a liderança do campeonato é o mais importante. E agora sim ele vai estudar o Estudiantes, essa redundância sim, estudar o Estudiantes, depois tem Vasco, aí volta o Estudiantes e a gente já se classifica, pega o Corinthians aqui na Neoquímica Arena, porque tem que manter, depois vai pegar o Cruzeiro, só jogaço, e o Flamengo vai mostrar a força dele, do elenco também, porque é o que importa, e tem o maior elenco e o melhor, tem que fazer jus ao nome. E a coletiva de Emerson Royal, Danilo, tudo sincero, o cara é viciado em trabalho. Futebol que não é, cara, um serviço desse. Beleza, o vídeo é isso aí, se gostou se inscreva no canal, ative o sininho, chega dando aquele like, compartilha, comenta, tamo junto, até a próxima, saudações, rubro-negra.